Queridas irmãs, queridos irmãos, que a doce e suave paz de Jesus se faça em nós e permaneça em nós. Aqui estamos em ambiente diferente, mas igualmente espiritualizado para o nosso estudo bíblico de todas as semanas. Vamos, como sempre, trazer um tema sempre atual e sempre necessário. E vamos aplicá-lo em nossas vidas. Nós precisamos cooperar com Deus na obra do bem. Necessitamos cooperar com Jesus na obra do bem. Há muito por fazer. Há milhões, bilhões de criaturas humanas em situação de carência, de sofrimento, de aflição, de angústia. E todas estas pessoas são nossas irmãs, filhas e filhos de Deus, que somos todos nós. Precisamos cooperar, como também necessitamos da cooperação alheia em muitas situações. Agora, estas perguntas: cooperar como? Quando? Onde? Com quanto cooperar? A cooperação só vale quando grandiosa, quando expressiva, quando equivale a 10% do que ganhamos, ou até mais do que isto, ou para Deus todas as importâncias, todas as doações são bem-vindas. Diante de Deus, qual a maior e a melhor cooperação? É aquela bem expressiva, com pouco sentimento de amor, ou aquela que não é tão grandiosa na quantidade, mas rica em conteúdo espiritual, em amor? Estas perguntas serão respondidas pelo texto e pelo estudo de agora. Lembrando que Jesus está em Jerusalém, vivendo os seus últimos dias na terra, e ele aproveita integralmente o tempo e as oportunidades para legar-nos as lições do Evangelho
e algumas, não por acaso, apresentadas nesses seus últimos dias e em Jerusalém. Nas semanas anteriores, algo estudamos sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a sua lamentação por Jerusalém, a purificação do templo, a autoridade de Jesus é questionada, a parábola dos trabalhadores maus, a questão do tributo, sobre a ressurreição, a ignorância dos judeus sobre o Cristo. E nesta oportunidade, vamos estudar sobre a pequena oferta da viúva pobre, ou ainda a oferta da viúva pobre. O texto de hoje está em Lucas, capítulo 21, versículos 1 a 4. Mas temos aqui as nossas anotações e acrescento que no dia 22 de setembro de 2021, realizamos este mesmo estudo que está disponível no YouTube, quando estudamos o mesmo tema do Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44. Convido-os à leitura do texto de hoje. E, olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles depositaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja, do que lhes sobra, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Este o texto. Versículo 2. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. Pelo texto se constata o que nos traz grande consolo, segurança e paz, que Jesus tudo vê, mesmo as nossas menores e aparentemente insignificantes ações no bem. Pelo estudo de agora, vamos mais uma vez constatarmos a importância das coisas mínimas quando feitas com amor.
o diferencial sempre, já começando a responder às indagações do começo, estará sempre não na quantidade, mas na qualidade das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas intenções. Muitas vezes, alguém pode fazer doações expressivas, porque pode muito, mas muitas vezes estas doações grandiosas são acompanhadas de orgulho, de vaidade, do desejo de projeção pessoal, de exibicionismo, sem que o sentimento do amor, da caridade, da humildade estejam permeando aquelas doações. Jesus vê, pois, aquela mulher viúva, pobre. Podemos, por um momento, praticar empatia, colocando-nos no lugar desta mulher. Ainda hoje, a viuvez representa uma grande dor, uma grande dificuldade, porque o cônjuge sobrevivente perde um apoio importante, mesmo com todas as dificuldades existentes em um casamento. A presença do companheiro ou da companheira representa algo valioso, porque em muitas situações o cônjuge tido como difícil será o nosso irmão ou irmã, será o nosso companheiro ou companheira, o nosso ajudador, o nosso cuidador ou ajudadora, cuidadora. Portanto, a viuvez é uma experiência difícil, traumática, a despedida, a saudade, o vazio que se segue, as inseguranças comuns para aquele que agora se vê só. E no caso desta mulher, além da viuvez, a pobreza. Ainda hoje é assim. Quando o viúvo ou a viúva permanecem envolvidos em condições de estabilidade patrimonial, financeira, cercada por outros afetos, a viuvez fica um tanto atenuada em que pese todas as dores. Mas vamos imaginar a viuvez com escassez de recursos, com carência de recursos, muitas vezes até faltando para o remédio, para a alimentação, o pagamento do aluguel, das contas todas. E esta mulher dá um exemplo extraordinário, conquanto viúva e pobre, ela se dirige ao templo e ali deposita suas 2 pequenas moedas. Esta passagem ficou na história como sendo conhecida o óbolo
da viúva pobre, óbulo à época de Jesus, era uma moeda grega de pequeno valor. Nos nossos tempos, seria um valor equivalente a uma esmola de valor ínfimo, pequeno, que alguém doa para outrem. Mas podemos aqui ligeiramente penetrar no coração dessa mulher, na alma desta mulher, e perceber que ela, em contraposição à sua carência patrimonial e financeira, em contraposição à sua pobreza material, era uma mulher muito rica, espiritualmente muito rica. Podemos perceber na sua conduta uma fé ardente, uma fé operosa, uma fé determinada e também uma confiança em si mesma. Essa mulher do Evangelho confiava em si, confiava na sua capacidade de continuar trabalhando e obter outros recursos para a sua subsistência, ainda que recursos mínimos. E tinha uma fé poderosa em Deus, uma fé poderosa na vida. Ela demonstra não estar dominada, por exemplo, pela ansiedade, pela inquietação, pela incerteza ou pelo medo, pela dúvida. Ela vai ao templo espontaneamente. Ninguém exige dela esse gesto, essa conduta, livremente, espontaneamente, sem que alguém a pressionasse, sem que alguém lhe exigisse. A pé, sozinha, ela se dirige ao templo e deposita as suas 2 pequenas moedas. Percebemos em seu comportamento a profundidade, a extensão, a grandeza, a beleza do seu amor. Ela não desejava omitir-se na sua contribuição para a obra de Deus. Quanto amor nessa alma de nome desconhecido, mas vista e observada por nosso Senhor Jesus Cristo. Percebemos em sua conduta o amor, já mencionado, a caridade, a esperança, a compreensão de alguém que sabe qual o seu papel no mundo junto à igreja da sua fé e junto à humanidade. O que os príncipes, o que os sacerdotes fariam da sua pequena oferta não era problema seu. Ela faz a sua parte com inocência, com ingenuidade, com pureza, com leveza, com gratidão.
Talvez eu tenha composto aqui um decálogo descrevendo o caráter genuíno, belo, lindo, fraterno desta alma, que deve servir para todos nós de inspiração. Vemos, portanto, em nosso estudo de hoje, que se estamos doando mais ou menos, é muito relativo. O que é doar mais? O que é ou seria doar menos? Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, nos itens 5 e 6, especialmente no item 6, encontramos este pensamento. O óbolo, ou a pequena contribuição do pobre, que dá, privando-se, pesa mais na balança de Deus que o ouro do rico, que dá sem se privar de nada. E ao traçarmos o perfil da mulher, vimos algo preciosíssimo. Ela não só doa, mas ela se doa. Ela dá do que tem, dá do que detém, dá do que possui e dá da sua alma, dá do seu coração, dá do seu amor, da sua bondade, da sua generosidade. Portanto, doar do que detemos ou temos e doar do que somos, dos nossos valores espirituais que trazemos no íntimo. Outra observação pertinente é esta: todos podemos doar. Todos podemos doar. Ninguém é tão pobre que não tenha algo de bom para oferecer ao bem. Assim, todos podemos doar do nosso trabalho, das nossas forças, da nossa saúde, da nossa inteligência, do nosso tempo, da nossa boa palavra. Podemos doar dos nossos ouvidos, encontrando tempo e motivação para dar atenção àqueles que nos procuram. Podemos doar dos recursos vários que possuímos, doar um olhar, doar um sorriso, doar uma saudação, um bom dia, uma boa tarde, boa noite, doar da nossa gratidão numa expressão, falando muito obrigado, gratidão, formulando votos como Deus te abençoe, vai com Deus. Esses gestos tão pequenos na sua feição exterior e tão grandiosos no seu conteúdo espiritual. Ainda no item 6 do capítulo 13 do nosso Evangelho, está dito: aquele que quer sinceramente tornar-se útil a seus irmãos encontra 1000 ocasiões para isso. Não há ninguém que,
gozando livremente de suas faculdades, não possa fazer um serviço qualquer, levar um consolo, amenizar um sofrimento físico ou moral, fazer diligências úteis, doar do seu esforço, doar do seu tempo, doar do seu repouso. A viúva da passagem evangélica deu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Não é só com o ouro que se pode enxugar as lágrimas. É preciso ficar inativo por não possuir o que dar. Aquele que quer sinceramente tornar-se útil a seus irmãos encontra 1000 ocasiões para isso. Deste estudo de agora, podemos extrair estas 3 lições. A generosidade não se mede pelo valor. A oferta da viúva pobre foi maior do que a dos ricos, porque ela deu tudo o que tinha. A intenção é mais importante do que o valor. A intenção da viúva pobre era dar tudo o que podia, enquanto os ricos estavam dando apenas o que lhes sobrava. Deus vê o coração, Deus vê a intenção e o coração da pessoa, e não apenas o valor da oferta. Quantos dão grandes somas quando em público e se negam a dar uma pequenina colaboração quando no particular, na vida íntima. A conclusão do nosso estudo de agora é este: a oferta da viúva pobre é um exemplo poderoso da generosidade e da intenção. Ela nos lembra de que a verdadeira generosidade não se mede pelo valor, pela quantidade, pela expressão monetária, mas pela intenção e pelo coração. Todos nós temos algo de bom para oferecer, pois ofereçamos, porque Deus conta com todas as contribuições, também com aquelas que se nos afiguram como sendo doações mínimas. Mas se cada um fizer a sua parte, se cada um doar do que pode, do que detém, do que tem, do que sabe, do que sente, com certeza, com a cooperação de todos, os problemas do mundo vão sendo minimizados até a solução definitiva. Não nos omitamos, não fujamos ao nosso dever, ao nosso compromisso, à nossa responsabilidade, sob a alegação de que podemos muito pouco. Pensemos em alguém que esteja no deserto,
padecendo sede intensa. Com certeza, ele trocaria todo o seu patrimônio por um copo d'água. Sejamos, pois, na vida de alguém, este copo d'água, um pequeno gesto que pode representar muito, que pode salvar vidas. Às vezes, uma grande dor é superada com uma pequena gota de anestésico. Basta uma côdea de pão para diminuir ou eliminar a fome de alguém, ou um agasalho até usado para proteger alguém do frio ou das intempéries da natureza. A vida em torno de nós está plena de exemplos, de situações demonstrando a imprescindibilidade das coisas mínimas, que não podem ser desconsideradas. E assim, almas queridas, eu entrego para você este óbolo do estudo bíblico, singelo, é verdade, mas que fazemos com extremado amor, no desejo sincero de levar alguma luz, alguma paz para as almas queridas que me honram com a companhia sempre amiga e sempre estimuladora. Gratidão infinita, com votos de segurança e paz em Jesus Cristo.